É muito complicado quando a gente evita falar de perdas, luto, dor, morte, né? Por uma infinidade de questões. Eu acredito que a principal é: a vida é finita. O tempo é finito aqui. Então, em algum momento, a gente vai se deparar com situações onde o luto, a dor da perda vão acontecer. E a gente não fala a respeito disso. Oi, eu sou Júlia Soledade ou Júlia Soledarte. Se você não me conhece, eu pinto. Fica aí o convite, então, para você dar uma olhadinha nas minhas obras, nas redes sociais vizinhas ou aqui no YouTube mesmo, nos vídeos curtos. E aqui é o meu canal. Esse canal tem o propósito de ser um espaço de trocas, de conversa, de reflexão. Então, se você curte o vídeo assim, pega uma água, pega um café, que o tema do vídeo é luto, né? Aprendendo a lidar, crianças e o luto. Por que eu trouxe esse tema, né? Por que eu trouxe esse vídeo com um assunto desses? Eu quis trazer porque estou criando uma playlist aqui no canal sobre consciência emocional e eu quero trazer algumas emoções aqui. Eu sou uma pessoa que precisei de bastante terapia na minha vida para entender muito do que aconteceu comigo, do que acontece comigo. E aí eu acredito que compartilhando a minha experiência eu posso tocar o coração de outras pessoas. Bem, sobre o luto, eu infelizmente perdi a minha mãe muito cedo, eu tinha 10 anos de idade, eu era uma criança ali, né, beirando a pré-adolescência. E foi um evento traumático e extremamente dolorido, né, não preciso dizer aqui o quanto que para uma criança perder a mãe, né, o que me restou foi tentar sobreviver emocionalmente. E ali eu consegui lidar com o luto de uma maneira diferente, assim, eu diria, tá? Eu mergulhei em desenhos. Então eu assistia muito anime, lia muito mangá, né? Eu ficava muito imersa em histórias de outras realidades. Aquilo me acalentava. Eu li muitos livros também. Então eu ficava muito tempo na biblioteca do colégio. A leitura, a literatura, os desenhos me salvaram, né? Nessa sensação de lidar com o luto, porque eu era muito nova para lidar. E aí eu não sei se é uma regra, não sei se toda criança vai responder tendo uma válvula de escape, mas da minha experiência eu lidei dessa forma. Eu tive essa válvula de escape, né, que foi o consumo de histórias no geral. Então eu lia muito, aquilo me distraía, né? Eu me transportava para outros lugares, para outros momentos, e aquilo me trazia calma, me trazia paz. Foi assim que eu lidei com o meu luto tão nova. O fato é que eu fui virando adolescente, cresci, e esse luto acabou que se transformando ali, né, uma sensação de antissocial, vamos dizer assim. Eu não socializava muito com as pessoas, eu não fazia parte do grupo das pessoas que eram expansivas, expressivas, eu já era mais reservada, adotava um estilo diferente de me vestir, de me comportar. E aí tudo isso acabou também se manifestando para fora. Então não eram só as histórias, só os desenhos, né? Eu acabei criando uma bolha ali, muito específica de amigos e situações que não entendiam como eu me sentia, mas que estavam no mesmo momento de vibe ali, de energia do que eu, né? Eu nunca vou esquecer, na aula de sociologia, uma professora chamou alguns alunos para ficar na frente da sala, perguntando o que eles mais sentiam falta da infância, né? Eu estava ali com uns 13 anos. E o que eu respondi para ela foi: minha mãe. Nunca mais ela me chamou para ir para frente da sala nessas dinâmicas da aula, e aquilo ficou gravado na minha mente. Eu pensei, sabia que ela não ia nunca mais me chamar,
Mas eu falei a verdade, eu sentia falta da minha mãe na minha infância, né? As pessoas falavam, eu sinto falta de bola, eu sinto falta de brincar de boneca, era tão legal. E aí eu fui lá e falei, sinto falta da minha mãe, né? Então, o quanto que esse luto que eu carreguei comigo me proporcionou essa bolha, que por mais que eu estivesse com pessoas nos mesmos momentos do que eu não me sentia à parte, né? Então, a gente vive numa sociedade que tem medo de falar da dor, que tem medo de falar de ouvir, que tem medo de encarar o luto, que tem medo de falar da morte, né? Principalmente quando vem dessa perspectiva da criança. E isso para mim foi muito difícil, porque eu cresci não falando a respeito disso com as pessoas. Eu não tive espaços para falar, a não ser dentro da minha própria família, né? Dentro da minha própria família, minha mãe estava num processo de câncer e aí ela estimulou a gente a conversar entre nós. Ela falava, olha, eu tô indo para uma viagem muito longa, né? Vocês vão ficar muito tempo sem me ver. Então ela foi construindo aquilo com muito carinho para mim, para o meu irmão, e ainda assim foi muito difícil. Então, não falar a respeito desse assunto em outros ambientes, em outras esferas, me condicionou a carregar esse luto por muito mais tempo do que se eu tivesse enfrentado, né, esse momento emocional de uma outra forma. Enfim, tudo isso para dizer então que crianças também sofrem e também sentem as perdas, né? O luto, ele é um sentimento, um estado emocional que abrange qualquer ser humano, né? Então, se uma criança perde um cachorrinho, um hamster, vai ficar de luto. Eu perdi minha mãe, eu fiquei em luto. E não ter os espaços para falar a respeito disso me condicionou e refletiu em tantas outras questões para mim, né? É muito perigoso a gente não abordar um sentimento, um estado emocional como esse, de um jeito que normatize, né, essa situação, que normalize essa situação. É normal a gente perder pessoas, é normal a gente sentir dor, a gente ficar de luto. E cada um vai ter um tempo. Tem gente que fica anos de luto, tem gente que fica um curto período de tempo. Não existem regras, né, para sentimentos. Então, quando ninguém valida o que a criança está sentindo, ou o pré-adolescente está sentindo, ou quando ninguém valida o que o outro está sentindo, a gente aprende a engolir uma coisa para dentro, né? Pode virar um trauma, pode virar, enfim, tantas coisas que é difícil, né? Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui, o processo de aprender a lidar com esse sentimento, com essa questão emocional que é o luto. No meu caso, foi só com o tempo e muito esforço pessoal, né, que eu fui entendendo essa dor. Então, terapia, arte, escrita, reflexão, foram formas que eu encontrei para dar lugar ao que eu sentia. Depois do refúgio que eu encontrei, né, na literatura, nos desenhos, enfim. E aí foi um processo, eu diria que faz pouco tempo que eu superei, né, esse luto da minha mãe. Faz pouco tempo que eu compreendi tudo que eu passei ao longo da minha vida por ter perdido a minha mãe tão cedo. Então, o meu luto foi um luto gigantesco, como criança, pré-adolescente, jovem adulta, um sentimento de perda, assim, gigantesco, que eu tentei preencher de formas erradas, sem dar o devido acolhimento ao sentimento da perda, né? Do luto mesmo em si. E que não tem como ser preenchido, essa é a questão. A gente precisa só falar a respeito e sentir, né? Não adianta ter distrações. E aí hoje essa dor, ela existe aqui, mas ela está processada, ela está entendida. Ela está compreendida. Então, falar a respeito hoje não me abala mais, porque eu consegui colocar para fora tudo aquilo que me acompanhou por uma infinidade de tempos, né? Enfim, então o luto é um processo, ele não tem prazo, né?
A ausência, ela não desaparece, não adianta a gente tentar preencher com outras coisas, mas a forma como a gente se relaciona com o luto, que eu acredito que é a chave da minha experiência pessoal, né? É claro que cada ser humano vai ter a sua, tô compartilhando o que eu passei. Enfim, a dor não some, a gente aprende a carregar ela, né? Bom, é isso. Eu queria trazer esse vídeo, esse tema, porque eu acredito que pode ser útil, pode ser pertinente para outras pessoas. É muito complicado quando a gente evita falar de perdas, luto, dor, morte, né? Por uma infinidade de questões. Eu acredito que a principal é: a vida é finita. O tempo é finito aqui. Então, em algum momento, a gente vai se deparar com situações onde o luto, a dor da perda vão acontecer. E a gente não fala a respeito disso, né? E aí, quando alguém está passando por isso, a gente também não sabe acolher. Eu mesma, na faculdade, tive uma colega que perdeu o pai, ela veio falar comigo, e como para mim a morte da minha mãe ainda era um tabu, porque eu não havia trabalhado essa dor em mim, eu não soube acolhê-la. E é claro que hoje isso está bem resolvido para mim, mas hoje eu reconheço que a minha postura não foi a ideal, porque eu também não sabia, né? Então são lugares muito complicados da gente estar. É importante a gente falar sobre o luto, sobre as perdas, sobre as dores, sobre a vida ser um recurso finito, sobre o tempo ser um recurso finito. Enfim, quando isso acontece então com crianças, o impacto pode durar uma vida inteira. Então até uns 4, 5 anos atrás, eu estava com essa dor do luto, eu estava nessa inconformidade, né? Porque eu não processei, eu tive distrações, eu me distraí, eu ignorei aquilo que estava ali dentro, eu não olhei de verdade, a fundo, para aquela questão, né? Enfim, talvez se eu tivesse sido ouvida antes, acolhida antes, tivesse sofrido menos em silêncio, a situação teria sido diferente. Então, enfim, chegando para o final desse vídeo, o que eu posso dizer é: se você conhece alguém que esteja em luto, uma criança em luto, não tente distrair, né? Tente escutar, tente dar possibilidades para fala, tente dar espaço para as lamentações, né? Para que a pessoa se expresse, explique, fale, porque é só nesse espaço de fala, de sentir, que dá pra gente continuar. É isso. O luto, ele não precisa ser superado, tá? Ele precisa ser reconhecido. Porque só assim que a gente nomeia, que a gente consegue atravessar. Eu brinco que a dor da perda da minha mãe, ela não ficou mais leve. Eu que aprendi a lidar, né? Porque o sentimento da dor não muda. A dor não fica menor. A gente é que cresce. É isso. Para você que ficou comigo até o fim, muito obrigada e até uma próxima.